3 a cada 10 brasileiros já tiveram ou terão burnout. O Brasil é o segundo país em mais casos de burnout no mundo. E a nossa geração, os millennials, 50% deles contam que já passaram ou estão se sentindo em um momento extremamente cansados com o trabalho. E é engraçado porque a gente nasceu numa geração, tanto a minha geração quanto as dos meus irmãos que são mais velhos, eles nasceram numa geração onde a gente era ensinado que a gente ia dar conta de tudo. Que era necessário que a gente entregasse o nosso máximo, que todo o trabalho ele ia ser recompensado. Então é uma geração que tem faculdade, ela realmente estudava, ia atrás, mas mesmo assim é uma das gerações que menos tem dinheiro. A gente vê uma geração em grande parte frustrada, cansada e sem dinheiro. A gente pensava que quando a gente passasse dos 30 anos, a gente ia estar com tudo resolvido, né? Casa própria, independência financeira, mas não é essa prosperidade toda que a gente está vendo a maior parte dessa geração. A maior parte das pessoas que passaram dos 30 anos ou que estão próximos a ele. A maior parte ainda não tem a vida financeira organizada, ainda não tem casa própria e nem sabe quando que pode conseguir isso. Claro que todas essas frustrações somam para que a gente desenvolva quadros como o burnout. E eu acho que é o meu dever vir falar sobre isso porque eu fui uma dessas pessoas que está nessas estatísticas. Eu tive um burnout muito grave em 2022 e um burnout que realmente me paralisou. Não foi só umas semanas cansada, foi realmente uma doença, onde eu parei a minha vida, onde eu tinha crises de ansiedade frequentes, onde eu precisei me estudar inteira para conseguir entender como que eu voltaria a viver, qual que era a minha real identidade. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu queria, o que fazia sentido para mim, parece que eu perdi a base de tudo junto com esse burnout. Então nesse vídeo eu quero falar com você que já teve um burnout, com você que quer saber sobre o assunto, para quem sabe não ter um. E esse vídeo eu não quero que seja um vídeo triste, eu quero que você que já teve um burnout ou que você que quer saber como é que é para nunca chegar a ter, se inspire na minha história, entenda as soluções, entenda o que você pode aprender para não entrar dentro dessa estatística. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, o que me fez chegar no burnout e principalmente o que me fez sair dele e o que me faz hoje estar cada dia mais longe de ter um. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa multitarefas. Eu tenho habilidades em várias coisas, né? Eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo, tinha uma dificuldade em me definir em um trabalho só. E eu sempre achei muito legal ser multitarefas e dar conta de tudo, né? Uma pessoa muito ativa. Só que foi esse mesmo ponto dessa minha versão multitarefas e até muitas vezes sem foco, né? Eu sou uma pessoa com TDAH, então isso já dificulta um pouco essa questão do foco. Mas esse meu jeito multitarefas, de dar conta de tudo ao mesmo tempo, foi o que trouxe um dos grandes gatilhos pro meu burnout, tá? Na pandemia, antes da pandemia, eu tava numa fase muito boa da minha vida. Eu era diretora criativa de uma pessoa muito importante, de outras empresas dessa pessoa. Então eu tinha um trabalho fixo. Fora esse trabalho fixo, eu trabalhava como influenciadora também. Eu fazia projetos de direção criativa, então eu tinha clientes muito grandes, muito bons de direção criativa. Eu trabalhava muito mesmo. Não a um ponto de eu achar que eu tava próxima ao burnout, mas eu já sobrecarregava a minha vida de trabalho. E aí nisso veio a pandemia. E eu entrei na pandemia já bastante cansada. E na pandemia eu fui demitida desse trabalho, né? Tudo parou. Os meus contratos que eu tinha de direção criativa pausaram. Tudo parou, né? E foi aí que eu tentei me reinventar. Eu comecei a seguir vários caminhos. Eu abri minha primeira mentoria, que foi uma mentoria que era para quem queria começar no Instagram, para quem queria criar um posicionamento de conteúdo. Eu escolhi muito mal a pessoa que me ajudou a fazer esse lançamento, então não tinha fit. E eu me cobrava muito. Não é que a minha entrega não era boa, mas eu me cobrava muito. Eu achava que tudo não estava bom, eu achava que tinha que melhorar. E nisso, aquela mentoria foi muito desgastante pra mim. Então eu fiz uma e eu pausei, não queria nunca mais fazer porque tinha sido uma péssima experiência. Aí eu comecei a fazer consultoria. A consultoria era muito legal, me dava muito dinheiro, porém também era algo muito exaustivo. Fora a consultoria, eu resolvi empreender, porque eu falava, a gente precisa também ter algo além, né? Eu preciso virar uma empreendedora, eu nunca quis ser só uma influenciadora. Aí eu decidi abrir uma plataforma para mulheres, para ajudar mulheres no digital. E eu tava indo atrás da tecnologia para montar essa plataforma. Então eu tinha alguns momentos da minha semana que eu dedicava a isso. Fora isso, eu também
também ia pegando todos os projetos que apareciam. Pingou um dinheirinho aqui, uma oportunidade ali, um publi aqui, eu ia abraçando o mundo. Tudo que existia pra mim era uma oportunidade. Só que ao mesmo tempo que eu tava ganhando muito bem, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo e sem foco nenhum. Parecia que cada dia eu tinha que ligar um personagem diferente, um cérebro diferente. E obviamente, com várias questões que aconteceram nesse meio do caminho, chegou um momento que eu esgotei. Até porque eu percebi que eu não tava indo pra nenhum lugar. Todos aqueles trabalhos que eu fazia um pouquinho, sabe? Então não tinha uma dedicação do meu cérebro pra um projeto que ia me levar pra algum lugar. Eram projetos que eram pontuais e que eu não conseguia dar o melhor de mim em cada um deles. E ao mesmo tempo eu via o meu conteúdo no Instagram, que sempre foi a coisa que eu mais sabia fazer bem, flopando, os meus views caindo, a minha audiência sempre diminuindo, e eu via novas pessoas chegando, uma nova geração chegando, muito forte, né? Passando ali por cima de todo mundo, e a gente sentia que tava ficando pra trás. Nesse tempo, eu já tava me arrastando, né? Já tava assim, completamente cansada, até que realmente veio o burnout. Não existiu um dia em específico, né? Veio uma série de crises de ansiedade, veio uma crise de ansiedade muito forte, e a partir disso realmente veio essa exaustão da qual eu não conseguia mais fazer nada. Tirar uma foto, sabe? Tipo, tirar foto, filmar as coisas, algo que eu amo fazer, eu faço isso como hobby. E aquilo perdeu o sentido, as coisas mais básicas, mais simples, as coisas que eu gostava realmente de fazer, perderam sentido. E eu não tinha mais vontade de fazer nada, nada me motivava, eu tinha um cansaço extremo, minha cabeça parecia sempre estar em confusão, parecia que tinha um monte de vozes, assim, eu não conseguia escutar nada. E realmente foi uma fase muito difícil e tem diversos sintomas do burnout, que não é só uma crise de ansiedade, mas realmente uma coisa muito mais complexa, né? Eu não tô aqui pra diagnosticar se você tem ou não, ou como é que é. Se você quiser saber mais sobre os sintomas, indico você a assistir algum vídeo de um médico, tá? Eu tô falando do meu relato. E junto com essa fase também eu engordei 12 quilos, porque eu tava descontando na comida, na bebida, eu realmente estava desregulado hormonalmente com tudo que tava passando. E eu comecei a perceber que meu ambiente ao redor era ruim, assim. Eu percebi que minha base de vida tava ruim. Não era só o meu trabalho. O meu trabalho e a questão ali do estopim desse cansaço, óbvio que tinha a ver com o trabalho, que era 100% da minha energia e foco, mas outras coisas na minha vida também estavam desreguladas. Por exemplo, as minhas bases, as coisas que eu acreditava, as minhas crenças. Eu vivia uma ideia de que eu vivia ao redor de pessoas com relacionamentos muito ruins, assim, visão do homem, da mulher, a visão de relacionamento mesmo, assim, achava que nenhum homem prestava. Então eu realmente estava contaminada em 360 na minha vida, que me deixou neste ponto. Então eu comecei primeiramente a reavaliar tudo, a reavaliar todas as bases da minha vida, tudo aquilo que era importante ou não pra mim. E eu acho que a primeira coisa que eu fiz e que foi essencial foi a minha conexão com Deus. Eu tinha só corpo, né? E um corpo capengo, porque a alma e o espírito, eles estavam completamente desconexos. Tanto que eu percebi que eu perdi a minha identidade. Eu não sabia mais o que eu gostava de usar. Eu olhava pro meu guarda-roupa numa bagunça de informação de coisas que eu nem gostava, né? Naquela época eu recebia muito produto de marcas também. Então muitas vezes eu usava coisa que eu nem gostava. Nessa fase eu resolvi me zerar. A primeira coisa que eu fiz, assim, eu fiquei um ano afastada, postando assim muito pouco, né? Não é que eu fiz um detox 100%, mas eu aparecia muito pouco. Eu trabalhava só com o que eu era obrigada, então eu lembro que eu tinha alguns contratos naquela época, Sunglass Hut, algumas coisas aí que eu tinha que eram fixas anuais. Então eu entreguei isso que eu tinha que entregar, mas eu fazia só o que eu era obrigada. Sorte que eu tinha um bom dinheiro guardado, então eu consegui me segurar nessa fase que eu precisei descansar. Só que o que eu fiz realmente, a primeira coisa foi descansar. Eu parei de me pressionar pra correr atrás de alguma coisa, eu parei de tentar entender qual que era o lado, era um momento que eu precisava descansar. Então eu silenciei, eu falei, eu vou me zerar, eu não quero, chega de informação, eu vou voltar a me buscar pela essência, pelo básico, eu vou fazer essa auto-investigação. Então, nos primeiros momentos ali dos meses pós, assim, que eu resolvi ressuscitar desse burnout, eu fui investigar quem eu era, porque eu não sabia mais quem eu era, eu tava realmente desconexa da minha identidade. Então, eu fui revisitar minha história, eu fui conversar com pessoas próximas a mim, entender traços meus, entender meus pontos fortes, entender aquilo que eu gostava, sabe? Porque eu não sabia mais o que eu gostava. Eu tava cogitando, sei lá, abrir um pet shop, começar uma coisa do zero que não tinha nada a ver comigo. Eu duvidava se eu gostava realmente de internet, se eu gostava de criação de conteúdo. Eu comecei a duvidar, sabe, de quem eu era. E
E nessa fase que eu voltei pra dentro, né, que foi uma fase de muita conexão espiritual com Deus, com tentar entender o meu propósito, tentar entender o que ele queria, né? Hoje eu vejo quanto foi importante essa fase do burnout pra eu realmente chegar onde eu tô hoje, mas eu tentei entender o que ele queria falar comigo naquele deserto, o que eu precisava fazer naquela fase de crise, né? Hoje eu entendo que toda crise que acontece é algum alarme aí do nosso corpo, obviamente, pra gente parar, pra gente descansar, porque a gente não é um robô, mas de certa forma, às vezes é um realinhamento, sabe? Essa perturbação que a gente tem, muitas vezes é um realinhamento de algo na sua vida que não tá legal e que você precisa evoluir, reajustar pra ir pro seu caminho certo. Então, das coisas que eu fiz pra sair desse lugar, a primeira delas foi essa auto-investigação. Eu tinha um caderninho, coisa básica, assim, quando eu ainda não fazia terapia, eu tinha um caderninho onde eu ia anotando. Eu ia anotando o que eu sentia. Quando eu tinha crise de ansiedade, eu ia pra um lugar calmo, eu tentava fazer meditação, comecei a fazer meditação nessa época, que foi maravilhoso. Inclusive, teve uma meditação que, assim, foi uma meditação que eu fiz, essa meditação cristã guiada aqui, da Tornar-me Eu, que eu encontrei no Spotify, assim, no meio da pandemia, ainda no final da pandemia. E eu encontrei essa meditação, né, porque eu era cristã, eu queria uma meditação cristã, e ela tocou muito, muito, assim, é uma meditação muito profunda, que ela fala realmente, assim, como se você, a sensação que você tem é que você tá ali, sentado com Deus. Eu gostei tanto que a Tornar-me Eu acabou sendo a minha terapeuta, e a gente acabei indo em retiros com elas. Elas também têm infoprodutos, então elas foram responsáveis também por entender esse meu novo propósito depois do burnout. Foi uma conexão, assim, muito incrível. Um dia eu tava em casa, eu resolvi ir no Spotify procurar uma meditação, encontrei elas, e a partir desse meu movimento, muita coisa veio ocorrer, né, desse contato com elas, por eu ter procurado elas, né, elas vieram me ajudar muito nesse processo. Mas meditação foi uma coisa que eu fiz e que me ajudava muito, e eu ia pro meu quarto e eu ficava sozinha comigo, tentando não julgar meus pensamentos, mas tentando entender, sabe? Eu anotava o que eu sentia, eu anotava quem eu era, eu anotava as coisas que eu queria recuperar, eu começava a anotar e me estudar, me escutar, me entender, ter uma sessão, assim, muito profunda de autoconhecimento. Foi nesse processo também que surgiu um exercício que eu tenho dentro da formação, e não é nada por coincidência que toda a fase inicial do meu processo de criação de marca pessoal com os meus alunos, ele tem muito com base no que eu passei. Eu acho que se eu não tivesse passado por esse burnout, eu não teria a clareza que eu tenho hoje de ensinar uma pessoa a encontrar os primeiros passos da marca pessoal dela, né? A encontrar a identidade dela. Então, um dos primeiros passos nos exercícios de autoconhecimento que a gente tem lá dentro é um exercício no Pinterest, onde você faz uma pasta e você vai se encontrar em diversas coisas, do tipo, se eu fosse um cachorro, que eu seria? Seria um cachorro mais fofo, um cachorro mais bravo? Como que é a minha personalidade, né? Se eu fosse uma casa, qual que seria o estilo dessa casa? Se eu fosse um carro, se eu fosse uma marca, se eu fosse uma bebida, né? Então tem vários pontos ali que você vai se encontrando pra você entender qual que é a sua identidade, né? Isso é um processo não só pra criação de marca, a criação de uma identidade visual depois, mas também pra você se encontrar na vida, pra você entender qual que é o seu caminho, o que que é pra você, o que que não é pra você. Então eu comecei a passar por esse processo e limpar tudo. Eu tirei meu armário inteiro pra fora, tanto que hoje eu vivo com 2 portas de armário, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais essencialista depois dessa fase, porque eu vi que muita coisa que eu tinha, eu não precisava, e muita coisa nem era o que eu gostava. Eu nem sabia porque eu tava usando aqui. Então, quando eu fiz essa limpa, eu comecei a entender alguns padrões, sabe? De como que eu era. Eu sempre gostava de roupas sofisticadas, mas mais básicas, com um bom caimento, com umas cores mais neutras. Eu gostava sempre de algo diferente na peça, então eu sempre buscava uma peça básica, mas com algum toque diferente. Então, eu comecei a me estudar, né? Os acessórios. Eu sempre gostei de acessórios muito grotescos, assim, sapatos mais grosseiros. E eu fui entendendo que a moda e o jeito que eu me vestia, a minha casa, tudo refletia quem eu era. Precisava, né, refletir quem eu era, e não tava mais refletindo. Então eu tive toda essa conexão primeiro, assim, muitos meses de reconexão com quem eu era, de estudo, né? Autoconhecimento é um processo, não é em um dia. Você vai vivendo dia após dia, observando pessoas e se reencontrando. Outra coisa que eu comecei a fazer também é procurar referências para esse novo momento. Quem eram as pessoas que eu realmente me identificava, que eu observava e falava, não, é desse jeito que eu
eu quero ser, é um negócio como esse que eu quero ter, é desse jeito que eu quero falar, é desse jeito que eu quero me vestir. Eu comecei a procurar essas referências, porque tem muita informação, né? Então a gente precisa filtrar aquela informação que tem a ver com a gente. Então nesse pós-burnout eu comecei a fazer isso de uma forma muito mais intencional, não deixando que algo que não tem nada a ver comigo entrasse dentro de mim, fizesse parte de mim. Eu comecei a me conhecer muito mais. E eu digo que nessa fase eu entrei no meu modo caverna, né? No meu modo casulo. Eu gosto muito eu entro no modo caverna a cada pico da minha vida, assim, cada momento. Eu tento entrar nesse modo caverna quando eu sinto que eu, de alguma forma, tô me sentindo sem ideia, me sentindo desconexa de mim, eu volto pra esse modo caverna. Que é realmente esse silêncio. É a gente tirar tudo que existe lá fora, né? Tudo que existe de opinião lá de fora e escutar você dentro, né? Escutar aquele seu silêncio, o que tá te falando, né? E, obviamente, buscar terapia, buscar boas conversas que façam você encontrar mais esse seu autoconhecimento. E aí eu comecei a ser um pouco mais intencional com a minha rotina também. Eu comecei a incluir pausas, né? Como eu sou uma pessoa que eu sou hiperfocada, o TDAH, eu hiperfoco. E eu, às vezes, se eu gosto daquilo, eu posso passar horas fazendo aquilo. Mas eu comecei a colocar pausas no meu dia, né? Então, pausas para diversos momentos onde eu desconecto e realmente vou fazer outra coisa. Eu comecei a fazer exercício todos os dias, então o exercício voltou a ser uma parte essencial da minha vida. Nesse processo também eu redescobri a alimentação, então eu comecei a estudar realmente. Eu falei, quero ser um ser humano melhor. O que eu posso trazer como base para minha vida? Então eu comecei a buscar profissionais também que ajudassem a emagrecer e a buscar essa saúde que eu tinha perdido. E eu perdi 12 quilos depois desse período, né? Até tem uma comparação minha antes e depois, porque realmente foi uma mudança muito grande de mentalidade, assim. Eu vivia fazendo dieta naquela época que eu tava com os 12 quilos a mais, só que eu fazia tudo errado. Eu parei de comer carne porque eu achava que carne era ruim, aí eu comecei a entrar num monte de noia e mito que não tinha base nenhuma e eu acabei não tendo resultado. E eu senti que quando a minha mente começou a equilibrar, o meu corpo também começou a equilibrar. Eu comecei a entender as minhas emoções, então eu parei de comer por compulsão, porque aquela compulsão era uma fuga minha, né? Obviamente. Então, quando eu acalmei o meu coração, entendi minha identidade, entendi os meus traumas, né? Enfim, muitas das minhas compulsões, dos problemas realmente que eu tinha, começaram a melhorar também. Então, foi uma avalanche de coisas boas que aconteceram por conta dessa mudança de mentalidade pós-burnout. Tem 2 livros muito bons também que eu li nessa época, que foi o Essencialismo, que é um livro maravilhoso, que hoje é um estilo de vida, né? Tanto o essencialismo quanto o estoicismo, pra mim, são 2 coisas que eu gosto muito de estudar, são estilos de vida que eu levo hoje. Tem outro também que é o Trabalhe 4 horas por semana, que é um livro muito bacana que te explica como trabalhar com foco, né, em menos tempo, mas mais focado. Então foi um livro muito essencial nessa fase. A meditação, obviamente, ela nunca mais saiu da minha vida e eu senti que eu me tornei realmente uma pessoa muito mais plena depois de conseguir meditar e de insistir na meditação, que não é tão simples, ainda mais quando a gente pensa muito acelerado. E hoje ela faz parte da minha vida. Devocional também é algo que hoje eu faço todos os dias. Claro que tem dias que às vezes a gente não consegue, mas eu tento fazer todos os dias. Inclusive, eu estou fazendo esse aqui agora, que é o 100 dias acreditando maior, se a gente fosse traduzir de uma maneira literal. E ele tem journaling dentro, que é isso de você escrever todos os dias. O journaling é maravilhoso. É algo que eu faço também todos os dias. Eu sento, acordo às vezes meio estranha, assim, não sei o que eu tô sentindo. Eu escrevo, eu coloco pra fora, eu sinto que eu começo o dia muito melhor. E aqui ele fala sobre propósito, esse livro fala sobre propósito e identidade, esse devocional, né? São 100 dias. Eu comprei ele na Amazon dos Estados Unidos, mas eu comprei lá fora, mas entrega no Brasil, tá? Então eu gosto também porque eu estudo inglês, não é difícil, tá? É bem curtinho a parte de leitura. E aí você escreve uma reflexão sobre aquele assunto e ele fala sobre propósito, identidade, então ele vai passando por todo um processo para fazer você realmente ter mais fé e acreditar mais em você mesmo também, né? No que Deus tem desenhado para você. Tá sendo maravilhoso. E aí eu coloco, se eu não entendo, eu estudo inglês, né? Aproveito para estudar inglês com ele. Aí eu coloco no Google Tradutor, né? Que você consegue tirar uma foto, ele traduz tudo. Quando eu não entendo, eu faço isso. E vou estudando também. Então isso aqui é uma pausa, né? Eu fico uns 20 minutos fazendo ele, nem é muito, mas que me dá uma conexão com a minha alma, com o meu espírito e realmente me faz
muito bem. Conexão com natureza é essencial, então eu sou rigorosa de aí se eu vejo que eu tô 2 semanas sem ir pra algum lugar que eu possa colocar o pé na grama, eu pego e vou, porque eu vivo num aquário aqui no meio de São Paulo, e isso também, né, a rotina, o ambiente não ajuda, então eu tento ter esses momentos, né, vai num parque, vai em algum lugar que te conecta com aquilo que é a nossa base, aquilo que é essencial no ser humano. Eu acredito que tudo que Deus criou lá nos antepassados, tanto comida quanto os hábitos, a natureza, tudo aquilo que Deus fez pra gente é essencial, e quando a gente se distancia desse estilo de vida de Deus, né, tanto a família, tudo que Ele criou pra gente, a gente sente vazio, a gente sente perdido. Então eu tento sempre me conectar com essas coisas que são a base da nossa vida. O próprio YouTube também me ajudou muito, eu consumia muitos vídeos de desenvolvimento pessoal, de pessoas que falavam sobre ansiedade, então tem muito conteúdo gratuito. O ChatGPT eu usava agora uso muito mais, não naquela época, né, mas eu uso hoje de terapeuta. Então se você não tem condições de pagar um terapeuta hoje, a internet dá muitos recursos para que você possa buscar, entender o que você está sentindo, buscar ajuda, sem que você precise também gastar muito dinheiro com isso, né? Claro que se você tá com um quadro mais grave, você vai precisar muitas vezes de uma ajuda de remédios, né? Eu tomei remédios por um tempo, até que eu ficasse bem. Hoje eu não tomo mais nada, mas às vezes é necessário. Então aí você precisa realmente buscar uma ajuda, né? Pra ter essa bengala, pra você conseguir sair disso de uma maneira mais rápida. E eu acho que um dos maiores aprendizados desse burnout e de mudanças que eu tive depois disso foi em relação a foco. Foi depois do burnout também que eu resolvi reestruturar minha vida para fazer uma coisa só. Foi ali que eu decidi ir pros infoprodutos, né? Eu analisei o mercado e eu falei, tá como influenciadora não dá, né? Viver de public post não é trabalho. Também ficar dependendo de direções criativas pontuais, né? Não é legal. Não quero abrir agência, não quero ir para esse lado. O que eu posso fazer, né? Foi nesse estudo da minha marca que eu comecei a entender também que eu ensinar outras marcas a passar pelo processo de marca pessoal, a todas as habilidades que eu tinha, eu poder ensinar outras pessoas seria muito melhor. Então eu foquei, eu decidi só trabalhar com a minha marca pessoal, a criar o meu negócio. E aí que eu comecei a criar o meu primeiro infoproduto e comecei a crescer dentro desse mercado. Então eu comecei a falar um monte de nãos e hoje pra mim é uma delícia falar não. E como eu consegui organizar o meu negócio, também é muito mais fácil falar não. Toda semana aparece alguma publicidade pra mim que, eu quero te pagar número fictício, quero te pagar 20 mil reais. E se minha publi é 30, eu não vou fechar por 20. E não. Se é uma que oferece 5, não, o meu valor é esse, não é meu trabalho principal, eu tenho uma fonte de renda que eu consigo ter hoje frequente, eu vendo todos os dias. Então, consegui organizar essa minha vida para que eu tivesse esse privilégio de poder falar não. E eu falo não o tempo inteiro. Por exemplo, call. Eu não faço mais call porque eu percebi o quanto que call tira o meu tempo. Então, toda hora tem alguém no meu direct, tem uma proposta, vamos fazer um call. Eu não faço call. Se for muito interessante, eu passo pra minha equipe fazer. E eles tocam pra mim e eu faço um call por semana com a minha equipe pra alinhar tudo que precisa ser feito. Mas eu não fico tirando a minha concentração no meio da semana para o meu estudo, pro meu método, pra estratégia do meu negócio, pra fazer call. Então, eu me tornei uma pessoa focada na energia daquilo que eu tenho pra aquilo que eu quero. Parei de ir em evento, que toda hora eu tinha um convite de evento pra lá e pra cá. Parei. Comecei a cortar fora tudo que sugava minha energia, tudo aquilo que eu não queria fazer. E isso também me ajudou muito a ter uma rotina focada, uma rotina do jeito que eu gosto e uma rotina que tudo que eu faço de alguma forma tá me levando pra algum lugar. E eu acho que uma grande lição também que eu tive do burnout, hoje eu agradeço o burnout, porque eu vejo que tudo que eu passei teve um propósito, eu consigo ajudar outras pessoas que estão cansadas, que estão perdidas, que estão buscando a identidade delas. Então eu vejo que realmente foi um propósito de Deus. Todo esse deserto que eu passei no burnout foi um tempo de preparo, né? Quando a gente tá vivendo, a gente não consegue entender, a gente se questiona por quê, mas foi um tempo de preparo para algo maior que viria depois disso. Então eu consegui entender que o plano de Deus para nossa vida, e não que ele deseje coisas ruins pra gente, tá? Não acho que ele faz coisas ruins acontecer, mas ele faz com que aquilo que a gente tá passando se torne algo bom. E eu sempre penso que ou é bênção ou é lição. Então ou é uma coisa boa realmente, ou ela vai se tornar uma lição pra minha vida de alguma forma. Outra lição também pra você é que você não precisa estar sempre performando, e se você quiser parar, você pode parar. Se você quiser recomeçar, você pode. Então às vezes você tá naquela coisa de, será que eu faço uma transição de carreira? Sempre dá. Quando eu tiver 50 anos, se eu decidir, hoje eu tenho essa sensação, né, que eu posso. Se eu tiver 50 anos e eu resolver
resolver começar a vender copo de café, eu vou vender, porque eu sei que eu posso me reinventar. O burnout também me trouxe essa paz de que eu tenho fases, de que eu tinha uma fase que eu era de um jeito, agora eu tô desse, talvez da manhã eu seja de outro, e tá tudo bem. Eu passei a me cobrar menos, eu passei a viver de uma forma muito mais leve também depois do burnout. E também comecei a escutar mais meu corpo. Então escute seu corpo. Se ele tá te dando sinais de estresse, tá sentindo um cansaço fora do comum, se você tá trabalhando sem propósito, se você tá perdendo a graça naquilo que você faz, às vezes vale uma investigação, tá? Vale entender o que tá acontecendo, vale ver se você talvez esteja num pré-burnout, ou talvez você precise se reconectar com aquilo que te faz bem de verdade, com Deus, fazer a conexão de corpo, alma e espírito, que muitas vezes a gente esquece, né? Tá na correria, vivendo no automático, e a gente esquece que a gente também tem um lado espiritual. Então, talvez seja uma chamada do seu corpo e de Deus para você dar uma olhada aí para outras áreas da sua vida. E o mais louco desse processo é que tudo que eu passei veio a se tornar meu método, né? Então, fase 1, eu só tive essa clareza por conta do que eu passei. Eu sempre falo que o movimento Diferente dos Iguais foi realmente algo divino, assim, porque eu não sei há um ano antes de acontecer da onde ele teria saído se não fosse de todo esse processo tão profundo que eu passei. Então, talvez algo que você esteja passando hoje, que você não entenda porque você passou, talvez no seu passado também, tenha a ver com algo que Deus vai querer te usar no futuro, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal. Tudo tem um propósito. Em algum momento, alguma pessoa com aquela mesma situação que você vai estar na sua frente, você vai poder ajudar ela, ou o seu trabalho vai ser abençoado com aquilo que você aprendeu. Então, saiba que nada acontece sem nenhum propósito, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre propósito e sobre como eu encontrei o meu, tem um vídeo aqui que tá escrito na thumb, O Escolhido Não Tem Escolha, onde eu falo sobre esse meu processo de reencontro de identidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a minha história possa te inspirar. Para você que talvez esteja passando por um momento parecido, saiba, tem saída, que é só uma fase, que tudo isso vai passar. Encaminhe esse vídeo para alguém que talvez você sinta que tá passando por um momento parecido, que possa ouvir como que ela pode sair desse lugar. Me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim, se você faz parte dessas estatísticas, o que você pensa sobre esse tanto de burnout que a gente tá vendo. E claro, por favor,